está gravando já. Hoje o tema da aula é Centro-Oeste, região Centro-Oeste. A gente está vendo as regiões do Brasil. A gente já viu regionalizações, a gente já viu a formação do território brasileiro, a gente já viu região Norte, semana passada a gente viu região Nordeste, e hoje a gente vai ver região Centro-Oeste. As próximas aulas são de região Sul, região Sudeste e região Sul. Tudo bem? Alguma dúvida com vocês? Lembrando também que quando processar certinho, eu disponibilizo lá. O áudio está baixo, está aqui. Vocês estão escutando? Aqui está normal. Tá bom. Tenta aumentar o seu áudio. Ela. Bom, vocês estão vendo já a aula aí? Já estão vendo a aula compartilhada? Deixa eu dar um F5. F5. Vamos lá, então, pessoal. Região Centro-Oeste do Brasil, que é a região que a gente tem aí da fronteira agrícola. Não é só agricultura que existe, ou pecuária que existe na região Centro-Oeste, mas ela é muito pautada, principalmente na economia, né? Dessa fronteira agrícola, mas a gente também tem Brasília, aí, a gente também tem o Pantanal, o Cerradão, né? Então a gente vai falar um pouco sobre tudo da região Centro-Oeste, desde características físicas, características mais demográficas sobre a população, sobre como foi ocupada essa região, e aí no final da aula a gente fala sobre economia, tá bom? Região Centro-Oeste, como é que tem gente entrando aí? Foi a Júlia. Bom dia, Júlia. Bem-vinda. Acabei de começar a aula, tá? Estou falando de região Centro-Oeste, ver se está tudo ok aí com áudio, com a imagem, já está vendo a aula. Características gerais da região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste é composta por 3 estados, né? Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Então, né? E Goiás, e aí dentro de Goiás a gente também tem o Distrito Federal. O Distrito Federal não é um estado, mas é um distrito federal, a nossa capital federal, que fica em Brasília, tá bom? Lembrando, a gente vai ver que o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, eles eram um estado só, né? A partir ali da década de 70, década de 80, a gente vai ter essa divisão do Mato Grosso do Sul, né? E aí deixa de ter, a gente vai começar a ter esses 2 estados. A área é muito grande, mais de 1.600.000 quilômetros quadrados, é a segunda maior região do Brasil. A primeira é a região norte e a segunda a região centro-oeste, que é a que tem menos estados, né? Junto com a região sul, tem apenas 3 estados, mas é a segunda maior região do Brasil. O povoamento da região centro-oeste, a gente vai ver mais, mas o povoamento é muito característico dos fluxos migratórios, né? Tanto de migrantes eu disse, tá? Migrantes da região sul, que vão para a região centro-oeste para ocupar as terras, para levar a pecuária, para levar a agricultura, tanto de imigrantes nordestinos que vão para a região centro-oeste, mais especificamente ali para Goiás, na época da construção de Brasília. A gente tem os calangos, né? Na construção de Brasília, atraiu muitos migrantes para o estado de Goiás para construir Brasília, né? A gente porque, né, com a passagem da capital do Rio de Janeiro para o Distrito Federal, muitos cariocas acabaram migrando também por todo, né, todo o centro econômico, todo o centro político e de poder para o centro do país. Tranquilo? Então a gente tem os 3 estados, é a segunda maior região do Brasil e o povoamento muito pautado na questão dos movimentos dos fluxos migratórios. Tá bom? Características um pouco mais geográficas, mais físicas, né? Sobre o clima. O clima típico da região centro-oeste é o tropical continental, o tropical típico, né? Esse clima ele é caracterizado por 2 estações bem definidas. Tem uma estação seca e uma estação chuvosa, né? A estação seca no inverno, a estação chuvosa no verão, como mostra o climograma aqui, ó. Então a gente tem nos primeiros meses do ano e nos últimos meses do ano muita chuva e a temperatura lá em cima. No meio do ano, que é o nosso inverno, as chuvas vão cair
e a temperatura acompanha essa queda também das chuvas. Então, a gente tem uma estação chuvosa no final, no começo do ano, uma estação seca no meio do ano, com queda de temperatura também, tá bom? Então, o tropical continental, lembrem sempre, tem a característica principal é duas estações bem definidas, uma estação seca e uma estação chuvosa, tá bom? Além do clima tropical, o tropical ele abrange a maior parte, né, do centro-oeste. Mas além do clima tropical, a gente tem o clima equatorial, ali ao norte do Mato Grosso, já, né, fazendo fronteira ou pegando a floresta amazônica, por isso que a gente tem esse clima tropical no norte do Mato Grosso. No sul do Mato Grosso do Sul, a gente também vai ter o clima subtropical, porque por ali passa o Trópico de Capricórnio, então ali no sul do Mato Grosso do Sul a gente tem um clima subtropical também. Não vai ter muita queda de temperatura no sul do Mato Grosso do Sul, porque ainda está nessa zona temperada, nessa zona de clima tropical, né? Mas algumas áreas mais altas, ali do sul do Mato Grosso do Sul, a gente vai ter sim temperaturas mais baixas. E aí, como a gente está falando de áreas mais altas, em áreas mais altas a gente tem sempre o clima tropical de altitude, né? Clima tropical de altitude, tipo de áreas mais altas, principalmente nas chapadas que existem no centro-oeste brasileiro, tá bom? Dúvidas até aqui com o clima? O clima principal é o tropical, com duas estações bem definidas. Passando para a vegetação, a principal vegetação do centro-oeste é o cerrado, né? Mas a gente vai ter algumas áreas também de mesclas, né, de vegetação, e também ao norte do Mato Grosso, a Amazônia, por estar próximo à Amazônia, a gente vai ter então manchas de Amazônia ao norte do Mato Grosso, e ali no Mato Grosso do Sul, mais especificamente, né, no oeste do Mato Grosso do Sul, a gente tem o Pantanal, que é todo um ecossistema, um bioma, um domínio muito diferente do resto do centro-oeste. Então, o cerrado. O cerrado é uma formação específica de climas tropicais. O cerrado é a nossa savana. A savana que existe na África, né? Aqui no Brasil, ela é chamada de cerrado, né? A vegetação do cerrado é praticamente composta de árvores médias, né, com galhos tortuosos. Os troncos têm aquela casca grossa, que é para aguentar o calor, e as raízes dessas árvores são muito profundas para conseguir pegar água lá no subsolo. Bem? Então, quando a gente vê uma árvore meio retorcidinha assim, a gente está falando de cerrado. Tá? Além disso, o solo do cerrado é um solo muito pobre, pouco fértil. Ele é um solo muito ácido, na verdade. Tanto que para a gente plantar, a gente, né, principalmente a soja, milho, que é plantado no centro-oeste, a gente precisa corrigir esse solo, que é um método que a gente chama de calagem. A gente joga cal no solo para corrigir a acidez. A calagem é esse método de jogar cal, né? Aquele cal é de giz, sabe? O giz branco. Aquilo é cal. A gente acaba jogando cal no solo para corrigir a acidez do solo. Tá? E falando do Pantanal, mais presente ali no Mato Grosso do Sul, né, a vegetação do Pantanal ela é muito variada. A gente vai ter floresta típica tropical, a gente vai ter manchas de cerrado dentro do Pantanal, a gente vai ter também vegetação muito parecida com a Amazônia, tanto que o professor Aziz Abissaber, acho que vocês verão isso com a Ana, com o pessoal aí da tarde de Geografia Física, o professor Aziz Abissaber, que foi um dos grandes geógrafos do Brasil, ele vai definir o Pantanal como uma faixa de transição. Como assim, professor? É justamente uma faixa de transição entre vários outros biomas, né? O Pantanal ele tem vegetação típica de várias características, tanto do cerrado, quanto da floresta amazônica, quanto de uma floresta tropical. Algumas áreas mais altas, a gente encontra até araucárias, que são um tipo de vegetação, né, de clima subtropical, de áreas altas de montanha. Então, o Pantanal ele tem essa mescla e ele é muito importante por causa disso. Ele tem uma rica biodiversidade, tanto de animais quanto de plantas, e aí é uma pena que a gente tenha destruído cada vez mais o Pantanal, né? Há 2 semanas atrás, eu vi um Globo Repórter sobre o Pantanal, sensacional, assim, muito louco, muito legal, falando sobre as pesquisas que desenvolvem no Pantanal. Eu não cheguei a ir para o Pantanal na faculdade, a gente ia 1 ano, mas o campo acabou sendo cancelado. Eu tive amigos que conseguiram ir em outros anos. Mas assim, o Pantanal é um grande bioma de rica biodiversidade, com um equilíbrio muito específico, né, de fauna, flora, ecossistema, clima, hidrografia, etc. Tá bom?
Sobre relevo, né, a gente tem grandes altitudes no Pantanal, que são as chapadas, né, os planaltos no Pantanal, são as chapadas, que são essas feições, né, de rochas cristalinas, mas em cima a gente vai ter uma estrutura sedimentar, e aí por ser uma estrutura sedimentar, ela é mais fácil de ser quebrada, por ela ser mais fácil de ser quebrada, ela vai ser mais plana, né? Então, o que são as chapadas? São planaltos com a estrutura cristalina aqui embaixo, mas elas têm uma deposição de rochas ou de estruturas sedimentares no seu topo, por isso que os topos vão ser aplanados, porque a rocha sedimentar ela é mais facilmente quebrada, e aí conforme o vento, a chuva, o ar, o sol vai interagindo com esse relevo, ele vai quebrando essa camada de rocha sedimentar no topo e deixando os topos mais aplanados. A gente chama de relevo tabular, que parece uma tábua, né? A gente tem então o planaltão e a tábua no topo, esse relevo mais plano no topo das chapadas, tá bom? Chapadas importantes, como a Chapada dos Perecis, Chapada dos Guimarães, Chapada dos Veadeiros, são sempre relevos acima, né, de 300 metros de altitude, alcançando aí até 1.200 metros de altitude, tá bom? A gente tem também depressões, lembrando que as depressões são áreas mais baixas do que o seu entorno. Por exemplo, aqui a gente tem as chapadas nessa imagem, certo? Chapada lá embaixo tem chapada também. Aqui no meio a gente tem uma depressão, porque a depressão é uma área mais baixa do que o seu entorno, tá bom? Pode ser também um vale, um fundo de vale, essa área aqui. Mas as principais depressões na região centro-oeste, a gente tem a depressão do Rio Araguaia e a depressão do Rio Tocantins, a gente já vai falar de rios no próximo slide. E aí, sobre planícies, a maior planície inundada do mundo é o Pantanal, ali no Mato Grosso do Sul. Né? É considerada a maior planície inundada do mundo e ela tem uma função muito importante, porque o Pantanal é um corredor entre a bacia hidrográfica do Paraná, que fica aqui em São Paulo, no Mato Grosso do Sul, e a bacia hidrográfica amazônica, que fica no norte do Brasil. O Pantanal é essa ligação entre essas duas grandes bacias hidrográficas, que são as duas maiores bacias hidrográficas da América do Sul, tá bom? Inclusive a da Amazônia é a maior do mundo, né? Tudo bem até aqui? Eu estou indo rápido? Me fale, por favor. Sim, não? Não, sim? Tudo certo? Tranquilo? Para fechar essa parte de questões mais físicas, a gente vai falar de hidrografia. E aí a região centro-oeste ela tem três grandes bacias hidrográficas. A bacia do Rio Tocantins-Araguaia, que fica aqui, ó, perto do estado do Tocantins. Então, esse é o Tocantins, esse é o Araguaia, né? Essa aqui é a bacia do Tocantins-Araguaia. Aqui ao norte, aqui ao sul, a gente tem a bacia do Paraguai, que é a bacia do Rio Paraguai, que nasce aqui, ó, nas chapadas dos Perecis e desce para a região sul para encontrar com o Rio Paraná aqui em São Paulo, né? E mais ao norte a bacia amazônica, a gente já falou de bacia amazônica na aula passada. Mas são três grandes bacias hidrográficas presentes na região centro-oeste. A maior parte dos rios do Brasil, na verdade, nasce na região centro-oeste, né? A região centro-oeste, as chapadas da região centro-oeste é uma nascente de bacias, de vários rios, de várias bacias, de vários afluentes que vão abastecer os diversos outros rios do Brasil, tá bom? Então, lembrando, bacia do Tocantins-Araguaia, bacia amazônica na região norte, e aqui a bacia do Rio Paraguai, que vai cortar todo o Pantanal e encontrar aqui o Rio Paraná na divisa com São Paulo e com o Paraná, tá bom? Geografia física foi, né? Eu sei que é aula de geografia humana, mas é importante a gente ter um pouco em mente essas características físicas da região centro-oeste, para a gente entender onde que foi ocupada, né, quais as características dessa região ocupada, o que vão desenvolver, por exemplo, a pecuária, a agricultura, né, no Cerrado, por exemplo, que é uma região mais plana, então é importante a gente ter uma ideia dessas características físicas, tá bom? Sobre a ocupação da região centro-oeste, a gente vai ter muita influência da mineração, lembra, a gente teve principalmente as cidades históricas de Minas, Mariana, Ouro Preto, Diamantina, mas a mineração chegou também até o centro-oeste, chegou ao estado do Mato Grosso, ao estado do Mato Grosso do Sul. E ali, a partir do século XVI e do século XVII, a gente vai ter também os bandeirantes, a gente aí está numa discussão sobre os bandeirantes, eu sempre disse
Sempre falei sobre os bandeirantes, que é inadmissível a gente ter nomes de estradas, monumentos e homenagens aos bandeirantes, porque, né, eles ocuparam o território, tudo bem, mas eles cometeram atrocidades, genocídios indígenas, genocídios da população negra. É inadmissível. Eu acho inadmissível a gente ter essas homenagens aos bandeirantes. Mas eles foram, sim, importantes na colonização e na ocupação do território brasileiro, principalmente na região sudeste e na região centro-oeste. Então, a gente vai ter as criações de algumas vilas através dessas bandeiras, através dessas missões, além das missões jesuíticas. A Igreja Católica sempre teve também um papel importante na ocupação do território brasileiro, principalmente na ocupação do interior do território brasileiro. Quando a gente fala de região sul, por exemplo, a coroa portuguesa ela não estava muito ligada na região sul do Brasil, não estava muito interessada. Foram as missões jesuíticas espanholas que ocuparam uma região sul do Brasil, e aí sim a gente vai ter a coroa portuguesa acordando, ó, o que os espanhóis estão se metendo nas nossas terras, vamos lá e vamos ocupar também, tá bom? Mas as missões jesuíticas da Igreja Católica também foram importantes para a ocupação do território brasileiro. Então a gente vai ter essas formações de aldeamentos, né, formações de cidades, de pequenas vilas, como as vilas de Corumbá, vilas de Cáceres, no Mato Grosso do Sul. Marechal Rondon foi um militar indígena importantíssimo para a ocupação do Centro-Oeste. Ele que vai fazer todo um levantamento da geografia da região norte e centro-oeste do Brasil. Ele vai criar grandes missões de reconhecimento do território, de rios, do relevo, da vegetação. Então, o Marechal Rondon foi muito importante para a gente conhecer esse território. Se a gente está falando da região centro-oeste, o conhecimento do território é muito importante. Lembrando que o discurso militar, né, é muito ligado à geografia, ao reconhecimento, ao levantamento de histórico do território. Então, Marechal Rondon é uma figura importante, a gente tem até estradas com o nome dele, porque ele foi também um militar indígena. Era muito raro ter um militar indígena, um marechal, inclusive, né, indígena dentro das Forças Armadas brasileiras. E em 1890, sob o comando do Marechal Rondon, a gente tem a primeira linha teleférica entre Cuiabá e a região do Araguaia. Depois ela vai ser estendida até Goiás. Então, também foi importante nessa questão de criar infraestrutura na região centro-oeste, que era uma região menos ocupada no Brasil. Ainda sobre ocupação, a gente tem outros marcos da ocupação na região centro-oeste, como a criação da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, né, que era uma ferrovia que ligava o centro-oeste até a cidade de São Paulo e posteriormente até o Porto de Santos, justamente para trazer essa produção mineradora do centro-oeste para ser exportada no Porto de Santos. A gente também teve as questões das migrações, tanto de paulistas, né, de cariocas, quanto de nordestinos para a região centro-oeste. A expedição Roncador Xingu, aí, conhecida como a Marcha para o Oeste, em 40, 43. A gente tem um filme, inclusive, sobre isso, que chama, né, Os Irmãos Xingu. É um filme bem legal, que mostra toda essa ocupação, né, do interior do território brasileiro, dos irmãos Vilas Boas. Acho que é um filme recente, se não me engano, 2015. Não é tão mais recente, mas, né, faz algum tempinho, mas pouco tempo ainda, do filme. E eles também foram responsáveis por criar algumas vilas, por criar algumas cidades, inclusive criaram o Parque Nacional do Rio Xingu, que fica no Mato Grosso, hoje é uma área de preservação. Tá bom? E aí a Embrapa, que é a empresa brasileira agropecuária do Brasil, né, também tem uma importância muito grande na ocupação, no reconhecimento desse território, né, na chamada da ida de imigrantes, tanto paulistas quanto sul, gaúchos, né, catarinenses, paranaenses, para a região do centro-oeste, para ocupar, de fato, a pecuária, inclusive, vai ser levada para a região centro-oeste através dos sulistas. Né? Os sulistas acabam subindo o território e ocupando as regiões centro-oeste com o gado. Tranquilo? Tá aqui? E aí, sobre economia, a gente tem um grande marco, uma grande virada da região centro-oeste, que é a criação de Brasília. Como eu disse lá no começo da aula, Brasília vai atrair muitos migrantes, principalmente nordestinos, para a construção da cidade. Né? Inclusive, a Brasília é toda planejada, né, para os políticos, mas esses migrantes nordestinos que ficaram depois da construção de Brasília,
eles acabaram ocupando, né, o entorno de Brasília, que são as cidades satélites. E a gente tem, por exemplo, na periferia de Brasília, uma das maiores favelas da América do Sul, né, por causa dessa ocupação desordenada que aconteceu pelos imigrantes, que não tiveram culpa, afinal eles foram para construir Brasília, mas houve um planejamento, sim, do poder político na capital federal, no Distrito Federal, mas não houve um planejamento urbano que fizesse, né, dos nordestinos pertencentes àquele lugar. E eles acabaram ocupando as regiões ao entorno, e a gente tem comunidades, favelas, falta de saneamento básico próximo à capital federal, e é um contraste socioeconômico muito grande. Né? Enquanto alguns ganham 20, 30, 40 mil por mês dentro do Distrito Federal, em torno das cidades satélites a gente vê uma realidade muito diferente. Eu cheguei aí para Brasília na faculdade, fazer um campo sobre questões políticas e etc. É muito legal conhecer Brasília, embora não seja uma cidade construída para você andar a pé, não tem calçada, por exemplo, são basicamente vias e vias de circulação apenas. E a gente chegou aí também às cidades satélites lá em torno, e a gente vê esse contraste muito grande entre o centro político e essa periferia socioeconomicamente menos favorecida, né? Sobre economia, a gente tem, né, o Centro-Oeste como principal região da agropecuária brasileira. Então, a gente teve essa expansão da agropecuária através da região sul para a região centro-oeste. Hoje é o maior rebanho do país, 70 milhões de cabeças de gado. Imagina ter 70 milhões de cabeças de gado. Por isso que a população no Brasil é de 210 milhões. Né? Então, é um pouco mais do que um terço. A gente tem... no Brasil, a gente deve ter, sim, uma cabeça de gado para cada habitante. Tá? E mesmo assim, tem gente que passa fome. É muito louco. Né? Em Goiás também a gente tem, nos outros estados, na verdade, produções importantes, como do sorgo. O sorgo é o que a gente chama aqui de sagu, né? Vocês devem ter comido nas escolas, por exemplo. Eu não gosto muito de sagu, mas eu lembro que serviam na escola. Né? O arroz, o milho, em Goiás, sendo plantado. Mato Grosso é o maior produtor de algodão. O algodão é um dos principais produtos exportados do Brasil. E o Mato Grosso do Sul, né? Principais produtos: a carne, que a gente estava falando, a soja, o milho, mandioca, arroz, e também um pouco de cana-de-açúcar, que está muito próximo aí com o oeste do estado de São Paulo. São Paulo é o principal produtor de cana-de-açúcar do Brasil. O estado do Mato Grosso também vai englobar um pouquinho dessa produção. O modelo da região centro-oeste é completamente agroexportador, ou seja, a maior parte da produção vai para fora do Brasil. Né? Inclusive, o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, é o segundo maior exportador de soja e de algodão, e toda essa atividade econômica dentro do Cerrado, dentro do Centro-Oeste, vai causar consequências ambientais em grande escala. Né? Lembrando, vocês lembram que eu falei do Cerrado, que o Cerrado tem um solo ácido, a gente precisa corrigir ele com cal para poder plantar? Esse uso do cal, ele acaba corroendo o solo, ele acaba erodindo o solo. O solo, depois de um tempo, ele perde o seu uso. E o que acontece? A gente vai abandonando essas regiões, né, agrícolas e ocupando novas regiões agrícolas. Daí o avanço da fronteira agrícola para a região norte, para a Amazônia do Brasil. Porque a gente já ferrou todo o solo que existia no Cerrado, e a gente tem que ir cada vez subindo mais a floresta para conseguir um solo mais fértil. E aí toda a questão do desmatamento, das queimadas. Então, o solo ele vai ser salvo, ele vai ser recuperado, mas ele vai demorar muito tempo. Né? Vai demorar, a gente está falando do tempo geológico, não do tempo humano, né, do tempo nosso, mas do tempo geológico, do tempo da Terra. Então, alguns milhares de anos para o solo recuperar todo. Né? A gente tem como corrigir, mas mesmo corrigindo o solo através de agrotóxicos diferentes, a gente vai ter essa erosão, essa compactação desse solo. Além do que, o cal, os fertilizantes, os agrotóxicos também contaminam esse solo e podem contaminar, inclusive, os lençóis freáticos, né? Ou seja, as nascentes. E lembrando que o Centro-Oeste é uma das principais regiões do Brasil com muitas nascentes. Então, a gente tem uma questão muito complicada no Centro-Oeste. É sim um modelo agroexportador, econômico importantíssimo para o Brasil. A principal parcela do PIB vem do agronegócio hoje, mas a gente tem essas questões ambientais, de impactos ambientais, né, há muito tempo no Centro-Oeste e quase nada sendo feito.
Também a gente tem uma bancada ruralista que faz um lobby muito grande em Brasília. Inclusive, Brasília estar no Centro-Oeste não é nenhuma novidade, pensando na agropecuária, pensando nesse setor econômico, né? E daí a importância da bancada ruralista, ou seja, ou melhor, a força da bancada ruralista dentro de Brasília, por estar na sua região administrativa, né, no Centro-Oeste. Então é muito complicado. Né? É complicado a gente ter um desenvolvimento sustentável numa região que precisa produzir, porque o PIB é dependente dessa região, mas causa impactos, só que a gente não tem ligado para os impactos, né? É um quebra-cabeça gigante. Tá bom? Além das questões sociais, porque essas plantações, essas grandes fazendas, esses grandes latifúndios, eles causam impacto ambiental na questão da terra. Né? A gente tem a questão da terra no Brasil concentrada na mão de poucos fazendeiros e poucas terras, né, distribuídas para a população, para a agricultura familiar, para a agricultura camponesa. E essa concentração de terra vai gerar conflitos agrários. A gente vai ter uma aula. Mas a gente já teve aula de agrária, pessoal da tarde, voltem lá no Drive, que eu postei para vocês, tem uma aula de agrária falando de conflitos agrícolas. Essa concentração de terras na região centro-oeste vai causar conflitos com povos indígenas, conflitos com quilombolas, conflitos com ribeirinhos, né? Conflitos com ambientalistas, né? Porque não, lembrando, o Cerrado e o Pantanal são dois grandes biomas que vêm sofrendo com perda da sua biodiversidade, o Cerrado pela agropecuária, pela agricultura principalmente, e o Pantanal pela agropecuária. Então, não é simples falar de Centro-Oeste. A gente está falando de vários interesses econômicos, políticos, sociais, ambientais e etc. Tá bom? Deu para entender? No Brasil, a maioria das coisas são crime ambiental, né? O problema é que a gente não tem fiscalização. Inclusive, com o novo governo aí do Bolsonaro, ele basicamente minou todo o ICMBio e ICMBio e esqueci o outro nome, que são órgãos reguladores ambientais. Basicamente, acabou as ações desses órgãos para combater desmatamento, para combater queimadas. Né? A gente viu ano passado aí a questão da Amazônia. Tá? Ainda sobre economia, então, Goiás, a gente também vai ter, né, na região centro-oeste, a gente também vai ter uma grande extração mineral, inclusive ali a gente tem esqueci o nome, deixa eu lembrar, não vou, não está escrito aqui também. Mas a gente tem grandes reservas minerais de ferro, de níquel, de manganês, maciço do Urucum, nossa, está escrito aqui. Maciço do Urucum é uma grande região mineradora no Brasil. A gente tem grandes regiões, né? Carajás, no Pará, Quadrilátero Ferrífero, em Minas, e o outro grande região mineradora é o Maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, tem as maiores reservas de ferro e de manganês do Brasil, por exemplo. E no Mato Grosso, a questão do ouro, diamante, também da madeira, e aí a questão do desmatamento no Cerrado, no Pantanal. A gente também tem algumas indústrias, principalmente farmacêutica e de cosméticos, próximo a essas regiões, porque, querendo ou não, o Pantanal, o Cerrado, a Amazônia, elas têm também um grande valor biogeográfico, né? Biodiverso, tem muitas plantas que a gente não conhece, na verdade, essa é a real. Né? E aí essas empresas farmacêuticas de cosméticos acabam investindo em pesquisas, inclusive com as universidades federais, para conhecer melhor essa vegetação e, quem sabe, usar nos seus produtos. Tá? Então, a gente também tem uma atividade extrativista mineradora muito importante, não só mineradora na questão de minerais ferrosos, metálicos, também extrativista na questão da madeira, na questão de retirada de sementes para a produção na indústria farmacêutica e na indústria de cosméticos. E a questão da industrialização, ela é muito ligada à agropecuária. Né? Quando a gente fala de agronegócio ou de agroindústria, a gente está falando de toda uma cadeia produtiva. O agronegócio, ele vai desde o desenvolvimento da semente transgênica, então a gente transforma essa semente no laboratório da Embrapa para que ela produza mais em um ambiente menos propício, a gente planta essa semente, a gente colhe esse produto, a gente leva ele para a indústria para processar, a gente transporta ele até o mercado.
Então, o agronegócio é toda essa cadeia produtiva, que vai desde o desenvolvimento da semente até chegar no mercado, ou até chegar nos portos para exportação. Né? O agronegócio é muito maior, não é só a plantação, mas é essa cadeia produtiva inteira. E indústrias, como eu disse, farmacêuticas, de cosméticos, indústrias metalúrgicas, de autopeças e, nos últimos tempos, também muitas indústrias automotivas. Né? As automobilísticas também têm entrado na região centro-oeste, principalmente no estado de Goiás, próximo a Brasília. Imagina, né? Brasília deve movimentar um mercado de carros de luxo, principalmente, muito grande, por causa dos políticos, né, que estão lá. Então, a gente também tem um desenvolvimento industrial importante, não tão grande como a região sudeste, como a região sul, mas sim um desenvolvimento industrial grande na região centro-oeste, principalmente voltado à agropecuária, à agricultura e à pecuária. Tá bom? É isso. Tem dúvidas? Pode falar. Eu vou abrir o áudio Melhor. porque deu muito problema para mandar mensagem. Mas enfim, eu ia perguntar sobre a questão, tipo, porque eu sei que o Nordeste ele também é muito forte para com a agricultura. E agora você falou que também o Centro-Oeste, eu queria saber se eles se conversam, tipo, em algum momento, por exemplo, essas duas regiões. Sei lá, se, por exemplo, o Nordeste cuida de alguma parte do que é produzido no Centro-Oeste e tal. Então, a gente vai ter norte de Goiás, sul do Tocantins e oeste do Nordeste, eles vão se conversar um pouco sim, principalmente ali no sertão nordestino. Mas é mais essa região. A gente vai ter no Nordeste algumas manchas de cerrado. Né? No Centro-Oeste é mais cerrado, mas no Nordeste a gente não tem só a Caatinga. A gente tem Caatinga, a gente tem a Mata Tropical, a gente tem também a Mata dos Cocais e algumas manchas de cerrado. Então, assim, ali ao norte de Goiás, que é o sul do Tocantins, e também pega um pouco do Nordeste, sim, eles vão conversar um pouquinho. Mas, no geral, são regiões um pouco distintas mesmo. Distintas porque, assim, eles têm agricultura, mas a agricultura no Nordeste ela não vai ser do tamanho da agricultura do Centro-Oeste. A agricultura do Centro-Oeste é muito maior do que no Nordeste. Lembrando que no Nordeste a gente tem apenas algumas áreas, algumas manchas, principalmente próximo ali ao Rio São Francisco. Tá bom? E também queria saber sobre a questão indígena nessa área, tipo, tem algum, tipo, eu sei que na região norte fala-se mais dessa situação, mas, tipo, que eu sei que no norte é bem presente, mas, tipo, assim, aqui em São Paulo é mais difícil, só que acho que quando mais você sobe no Brasil, você tem mais essas questões. Eu queria saber, tipo, como eles lidam, se tem ainda tribos ou coisas do tipo. Então, o Centro-Oeste também vai ser uma região de muita influência indígena. Existem comunidades indígenas importantes, próximo ao Pantanal, em algumas reservas no Cerrado também. A questão indígena é bem conflituosa, principalmente por causa da agricultura e da pecuária. A gente tem muitos conflitos indígenas com grandes fazendeiros, muita população indígena morrendo, sim, sempre no Centro-Oeste. Agora, com certeza, tem algum conflito acontecendo pela questão da terra, né, no Centro-Oeste. Então, e é uma população muito vulnerável, uma população esquecida pelo Estado, uma população que vive basicamente de ajuda, de alimentos, porque eles não têm terra, porque a terra é ocupada pelo agronegócio, pelas grandes fazendas. Então, é uma questão bem complicada mesmo, os povos indígenas do Centro-Oeste. Eu tenho uma aula de população que está no Drive, que fala um pouco mais sobre isso também, de populações indígenas do Centro-Oeste. Mas sim, a questão indígena é bem controversa, é bem complexa nessa região do Brasil. Tá bom? Belezinha. Então é isso, pessoal. Tudo bem com vocês? Tirando os problemas técnicos, acho que deu. Sorte que eu estava também no celular. Eu sempre entro no celular para acompanhar o chat enquanto eu estou dando aula. Mas é isso. Muito obrigado. Assim que a aula estiver processada, eu disponibilizo lá para vocês no Drive e no Classroom. Tá bom? Muito obrigado a vocês, meninas. Até mais.